Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso Práticas de Defesa Espiritual, falando sobre o altar pessoal. Muito bem, eu gostaria de começar deixando bastante claro que eu vou conduzir essa reflexão mais para o lado da Umbanda, embora a maioria dos princípios que eu vou elencar aqui são presentes em quase todas as religiões, mas eu vou levar essa reflexão para o lado da Umbanda porque é onde eu tive experiências ligadas à questão de você ter um altar na sua casa, né? Um altar pessoal, como eu costumo dizer. E é importante também deixar claro que para a proposta de técnicas que eu apresentei até agora, não é necessário que você tenha um altar pessoal. Se você tiver, é bom. Se você se conecta com esse tipo de manifestação religiosa, é bom. Mas se não é o seu caso, se você não se conecta, se você de repente fala com Deus debaixo de uma árvore, se você faz como Jesus recomendou, entra para o quarto, senta na cama e ali você reza para Deus, tá tudo certo. O altar, como todas as outras técnicas que nós vimos até agora, é uma ferramenta, ok? Muito bem, vamos lá. Altar é uma parte comum a muitas religiões e que se refere inicialmente ao local onde se faziam sacrifícios às divindades. Então isso é uma coisa que remonta a tempos imemoriais. Então o indivíduo, ele tinha lá uma caça, por exemplo, né? Ele caçou um animal, ele não vai comer as vísceras, nem vai comer o sangue. Então esse animal, em muitas culturas, era trabalhado numa área ritualística, onde havia certos objetos que eram consagrados para essa ligação espiritual, para essa ligação religiosa, e ali ele fazia então a limpeza desse animal, ou mesmo o sacrifício dele, separando a carne que serviria de alimento para o povo das vísceras que não eram comestíveis e que seriam ofertadas ali às divindades responsáveis pela fartura, né? Pela prosperidade daquele povo. Então isso é uma coisa que remonta a muito tempo atrás. Posteriormente, os altares vão se modificando e vão fazendo parte dos chamados templos religiosos, né? Então você entra dentro de uma igreja, a igreja tem um altar. Você entra num terreiro de Umbanda, tem um altar. Nas casas xamânicas tem altar. Os praticantes da bruxaria costumam ter um altar. Então isso é uma ferramenta, vou chamar assim, comum a várias e várias religiões. Na maioria delas, agora, o altar não serve mais para fazer sacrifício. O altar serve para você representar forças, representar divindades, representar espíritos, representar a natureza, aí depende do que é que se objetiva com esse culto. Ao longo desse vídeo eu vou passar algumas fotos de altares e exemplos de altares que eu puxei da própria internet para evidenciar o que eu estou dizendo, tá? Mas seja como for, hoje em dia a maioria dos altares existem para representar alguma força espiritual, ok? Isso é importante. Só que o altar não é um objeto sagrado apenas para os templos religiosos. O altar também é importante para a casa, para o fiel, como uma espécie de conexão caseira àqueles mesmos elementos, àquela mesma força, aqueles mesmos seres que se deseja cultuar. Isso chega na Umbanda, sem sombra de dúvidas, por influência do catolicismo. Se você conhece uma pessoa que é católica ou de família católica, você provavelmente já viu na casa dessa pessoa um altar católico, um ou mais, tá? Porque vários católicos não fazem apenas um altar. Às vezes fazem vários, né? Colocam ali um altar na sala, um no corredor, outro na cozinha, né? Essa questão de utilizar a cozinha como um cantinho da cozinha, ou em cima da geladeira como um pequeno altar, isso é uma tradição que vem do catolicismo muito forte aqui no Brasil, de uma perspectiva de você santificar a sua casa, de você, enfim, ter esses elementos religiosos ali
que promoveriam essa conexão com o divino, com o espiritual e assim sucessivamente, ok? Então, enfim, fiz um breve apanhado histórico para você ter uma ideia, né, de onde vem essa prática. Agora vamos falar especificamente do altar caseiro, né? Bom, primeira coisa, o altar deve ser montado no local mais neutro possível da casa. Isso é muito importante. Não coloque altar em uma região muito movimentada da sua casa ou que seja muito privativa. Então eu vou te dar exemplos. Eu nunca me esqueço dessa história. Certa vez eu conversei com uma senhora muito aflita porque o seu marido não curtia a Umbanda, não gostava e estava implicando com o altar dela. E eu comecei então a especular, como é que é esse altar? Aí ela foi me explicando, aquilo já me deixou assim um pouco apreensivo. Eu pedi que ela mandasse uma foto. Ela tirou uma foto e me mandou. O altar dela era um altar dedicado à esquerda, a Exu e Pombagira, que lá no final desse nosso estudo eu volto em Exu e Pombagira. E ela fez o quê? Ela comprou um monte de imagem, dessas uma mais horrorosas do que as outras, que Exu é todo vermelho, com chifre, com dente de vampiro e tal, e colocou essas imagens ao lado da televisão, na sala do casal. Então o marido, que não era um bandista, ficava constrangido de convidar pessoas, porque essas pessoas entravam na sala e viam aquele tanto de imagem vermelha, com chifre, com pé de bode. E eu falei para ela, olha, eu concordo com o seu marido, né? Quer dizer, como é que a senhora faz um altar para a esquerda? E eu disse que daqui a pouco eu vou explicar por quê, tá? Daqui a pouco eu volto nisso. Mas a senhora fez um altar para a esquerda, dentro da sua casa, com essas imagens horrorosas, na sala da sua casa, ao lado da televisão. Então é totalmente inadequado isso. Mesmo que as imagens fossem imagens comportadas, imagens bonitinhas, ainda assim não seria adequado. Por quê? Porque a sala é um ambiente de bem-estar. É onde você relaxa, onde você assiste televisão. Não é um local que deve ser sacralizado, ok? Aí as pessoas falam, então eu vou fazer no meu quarto. Tá. Aí você tá lá com seu marido, com a sua esposa, no bem bom, vocês estão namorando, aí quando você olha, Jesus tá lá aberto assim, te olhando. Entende? Então assim, o quarto é um espaço íntimo, é privativo, não é interessante que você tenha um altar no seu quarto, que você encha o seu quarto de símbolos religiosos, tá? Até porque o que você vai fazer ali na cama, para além de dormir, é incompatível com a força religiosa que você está evocando, que você está chamando, então também não recomendo. E é por essa razão que é preciso escolher com muito cuidado o local do altar. Vou contar outra história para vocês. Essa já aconteceu há muitos anos atrás, mas eu também não me esqueço. O cara morava numa casa e estava com esse dilema, onde eu coloco o meu altar? E ele não sabia onde pôr. Então ele teve uma ideia. Eu vou colocar na garagem. E aí ele pôs um altar, colocou uma prateleira, colocou as imagens na garagem. Um dia, ele estava fazendo churrasco com os amigos. E no momento em que ele vai comer a primeira carne, ele está assim, ele vai abaixar, ele olha para frente e ele vê a imagem de Jesus, de braços abertos, aquela imagem comum dos terreiros, né? Jesus olhando assim, e ele diz que se sentiu mal, que ele ficou pensando nas criancinhas que têm fome, e ele ali comendo carne, e ele ficou meio constrangido, e isso tem uma razão lógica. As imagens que você coloca no altar, elas têm uma relação simbólica, e elas transmitem uma informação. Então você tem que tomar cuidado em que local você vai colocar essa imagem e prestar mais atenção ainda no que essa imagem está transmitindo simbolicamente. Um erro muito comum que as pessoas fazem é encher a casa de imagens. Eu não recomendo isso. Por quê? Porque sua casa é sua casa. A sua casa não é igreja, sua casa não é terreiro, a não ser que você também trabalhe espiritualmente na sua casa, mas mesmo nesse cenário,
eu recomendaria que você tivesse um espaço próprio para isso, tá? Um quarto, um cômodo, um local específico, né? Eu já tive experiências de entrar em casas de pessoas muito católicas e eu me senti mal, até mesmo vigiado, porque em todo canto a pessoa botava a imagem de um santo, então fica parecendo uma sacristia. Você começa a ter conflito, inclusive, de referencial simbólico, entende? Imagina, por exemplo, como seria uma casa que alguém começasse a colocar pôsteres pornográficos por toda a casa. Então, assim, da garagem ao quintal, todo lugar que você olha, tem uma mulher com as pernas abertas, né? Que imagem isso passa? Que referencial simbólico isso passa? Seria estranho, né? Da mesma forma, a pessoa que enche a casa de imagem de santo, que enche a imagem de preto velho, de caboclo, de Exu, ela está fazendo o mesmo. Eu me lembro de uma experiência que a minha esposa teve, de uma pessoa que a convidou para conhecer um terreiro que funcionava em casa, e quando ela chegou nesse terreiro, assim que ela passou pelo portão, ela levou um susto, porque o terreiro dos dois lados, assim, ó, do chão até o limite do muro, ele estava recheado de imagens de Exu e Pombagira, de tudo quanto é tipo, dessas imagens mais horrorosas. Então imagina uma parede inteira, do chão até o teto, assim, fazendo um corredor de imagem de Exu e Pombagira. Até ela se sentiu estranha e desconfortável. Então, muitas pessoas, por não conhecer a força dos símbolos, acabam menosprezando ou utilizando de forma inadequada e eu não estou nem entrando no aspecto espiritual, tá? Estou falando só simbólico. A pessoa começa a encher sua casa desse tipo de imagem e daqui a pouco ela cria uma confusão ali dentro de imagem, de referencial, de símbolos, que é uma coisa absurda, tá? Então não vá por esse caminho. Beleza, então o que eu recomendo? Que o seu altar pessoal, ele fique no ambiente mais neutro possível da sua casa. Eu sei que um ambiente neutro, plenamente neutro, ele dificilmente vai ser alcançado, porque afinal você mora ali, você pode ter filhos, ter mais pessoas na sua casa, então todo lugar vai ter gente transitando, né? Mas com certeza deve ter algum canto na sua casa que é um ambiente mais neutro. Por exemplo, aqui na minha casa, a gente tem a garagem, depois a gente tem a sala, depois a gente tem uma copa, depois a cozinha. Então, os dois ambientes mais neutros aqui da minha casa são justamente a copa e o corredor que se encontra na copa, que dá até um banheiro que fica no meio da casa. Esses dois ambientes, o corredor e a copa, são os ambientes mais neutros. Quer dizer, a gente quase não faz nada nesses ambientes, são ambientes de transição. A copa ela serve muito mais para ligar a cozinha à sala do que propriamente para qualquer outra coisa. E nessa copa aqui em casa, a gente tem simplesmente um armário de cozinha e uma mesa. Então, eventualmente, a gente senta na mesa para jantar, mas fora isso, na maior parte do tempo, é um ambiente mais neutro. E depois o corredor no banheiro. Então, aqui a gente resolveu aproveitar esse armário de cozinha que tem uma pedra de mármore que a gente não usava para nada e a gente colocou ali o altar. Eu vou botar uma foto aí para vocês verem, né? Então, a gente colocou ali o nosso altar. Mas se não fosse ali, teria sido no corredor. Então, essa é a dica importante. Coloque o seu altar pessoal no ambiente mais neutro possível da sua casa, ok? Muito bem. Próximo passo. As pessoas sempre me perguntam, Léo, como que monta um altar? Qual que é o jeito certo? Qual que é o errado? O que eu tenho que fazer primeiro? O que eu não tenho que fazer? Ok? Então vamos lá. Eu vou, como eu disse, direcionar para a Umbanda essa reflexão, tá? Mas em quase todas as outras religiões espiritualistas, o mecanismo que eu vou descrever aqui é muito semelhante, tá? Primeira coisa, você encontrou um local neutro para você montar o seu altar. Segunda coisa importante, todos os símbolos que você colocar nesse altar, eles precisam conversar com você, precisam conversar com a sua fé. Isto é, quando você olhar para o altar,
Todos os símbolos, as imagens, os elementos que você encontrar ali, eles têm que dialogar com a sua fé, entende? Não adianta você montar um altar muito bonito, mas que não fale ao seu coração. E quando você olha para aquelas imagens, para aqueles elementos, eles não te emocionam. Sem isso, então é vã essa tentativa. Então esse é um ponto importante. Seja o que for que você coloque nesse altar, tem que ser algo que converse com você, que toque o seu coração, que te emocione, ok? Isso é importante. E aí talvez você esteja pensando, mas tem uma regra na disposição das imagens? Qual imagem que eu coloco mais alto e mais baixa? Na direita, na esquerda? Não tem regra. As regras que você encontrará a este respeito são, na verdade, preferências pessoais. Então o indivíduo tem uma preferência pessoal e ele monta daquela forma, e aquilo para ele pode ser uma regra, mas não é uma regra universal. Então relaxa quanto a isso, tá? No caso de um altar voltado à Umbanda, o que a gente recomenda? Que a pessoa compre as imagens que falem ao seu coração e depois que ela leve essa imagem até um terreiro de confiança dela, onde então ela vai entregar essa imagem na mão de uma entidade e vai pedir para a entidade cruzar, abençoar aquela imagem. O que significa isso? Que a entidade vai pegar aquele objeto e vai colocar a energia dela naquele item. Então, quando essa imagem volta para você, ela está consagrada. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar gente que ensina a fazer uma autoconsagração, ou seja, você mesmo consagrando as suas imagens. Aí tem uns que vão falar, não, coloca na luz da lua cheia, coloca no sol, dá um banho nela com isso, dá um banho com aquilo. Mas eu não recomendo, porque eu acho que tudo na vida está muito bem dividido. Tem funções que cabem aos espíritos, tem funções que cabem às pessoas. Então, a menos que você não tenha acesso a um terreiro, não tenha acesso a uma entidade, então aí faça você mesmo, tudo bem. Depois eu posso até ensinar como fazer. Mas, via de regra, se você tem esse acesso, se você tem essa possibilidade, leve até alguma entidade para isso, tá? Beleza, você vai entregar na mão da entidade, a entidade vai fazer os paranauês dela, cada uma vai fazer de um jeito, ela te entrega essa imagem está consagrada, essa imagem recebeu uma força, recebeu ali uma energia. Quando você traz para sua casa, ali você pode então colocar aquela imagem no altar, porque ela não é mais só um símbolo, ela é uma imagem que recebeu uma energia. Ok? E aí talvez você pergunte, Léo, mas que imagem que eu ponho? Eu ponho imagem de santo, eu ponho de orixá, eu ponho de entidade, o que eu ponho? Não importa. Desde que aquilo que você coloque no seu altar converse com a sua fé. Pode montar o seu altar do jeito que você quiser. Eu, particularmente, sou uma pessoa de tendência minimalista. Então o altar aqui em casa, como vocês vão ver, ele é mais simples. Ele não tem muitos elementos, porque tanto eu quanto a minha esposa, a gente gosta de algo mais minimalista, de algo mais simples. Mas esse é o nosso gosto. O seu altar tem que refletir o seu gosto, ok? Agora, existe um certo padrão que é seguido tanto na Umbanda, quanto no xamanismo, quanto na bruxaria e em outras correntes espirituais, que é de você também colocar no altar algo que simbolize os elementos da natureza. Então vamos lá, você já achou um local neutro na sua casa? Eu esqueci de falar uma coisa, né? Sobre que plataforma, né? Não importa, tá, gente? Se você tiver, esse tipo de prateleira aqui e você quiser fazer o altar assim, tá tudo certo. Se você quiser utilizar uma mesa, tá tudo certo. Se você quiser fazer como eu fiz, utilizar uma pedra num balcão que já existe, tá tudo certo. Então, você já encontrou um local neutro, você já tem uma plataforma onde você vai apoiar as imagens, né?
E você já escolheu as imagens que você quer pôr, seja de santo, de orixá, de entidade, enfim, desde que fale com a sua fé. Você já fez isso. Próximo passo, é interessante que você coloque algo representando os elementos da natureza. Mas como assim elementos da natureza? Vamos lá. A gente fala terra, fogo, água, ar e a quinta essência ou espírito. Então aqui os 5 elementos, certo? Representando a terra, você pode colocar desde um pouquinho de terra, literalmente terra que você catou lá do cemitério, não, terra que você catou do seu quintal, tá? Não vai mexer com terra de cemitério, não. Cata terra do seu quintal, coloca ali. Se você não quiser colocar a terra, literalmente, você pode colocar pedras. Desde pedras do seu quintal, pedras comuns, até cristais. Tem gente que gosta, né? Porque o cristal é bonito. Ou alguma outra pedra que você achou na natureza. Aqui no nosso altar, por exemplo, a gente tem uma pedra branca que ela ainda tá até meio marronzinha. Eu não faço a menor ideia de que pedra é essa. Mas essa pedra eu achei um dia perto de um rio onde eu trabalhava. Lembra da época que eu trabalhava no campo? Então, eu estava andando e eu vi aquela pedra, uma pedra branca, assim, bonita. Então, eu tirei a terra e, enfim, desenterrei-a, né? E aí você pensa, poxa, durante milhares de anos aquela pedra esteve enterrada. Então, imagina o magnetismo natural que ela já traz em si mesma, né? Então, esses elementos da natureza você não precisa levar para uma entidade cruzar, só se você quiser, porque eles já, como eles são da natureza, então eles já vêm com a força inerente daquela matéria em si. Então eu falei, você pode pegar um punhado de terra e colocar, você pode pegar um punhado de pedra do seu quintal, você pode pegar uma pedra de um rio, de uma pedreira, você pode comprar cristais, né? Aí sim, né? Se você for comprar de uma loja, é interessante que você peça para a entidade cruzar ou faça você mesmo, como eu vou ensinar no finalzinho desse nosso episódio. Enfim, acho que são exemplos assim bem acessíveis. Mas tem gente que gosta, às vezes, de representar o elemento terra colocando uma planta, né? Então você pode pôr uma planta. Minha esposa gosta muito de colocar um vasinho de Comigo Ninguém Pode, de espada de São Jorge no altar. Às vezes ela coloca uma rosa. Enfim, é alguma peça que represente a força do elemento terra, tá? O elemento água geralmente é muito simples, as pessoas pegam um copo e colocam água mesmo, água da torneira, ou água mineral, se você tiver acesso a ela com facilidade, e você coloca ali no seu altar. Não tem muito segredo, geralmente é água. Em alguns casos você pode substituir por bebidas, mas aí eu acho que já entraria num campo assim um tanto mais avançado do que eu gostaria de trazer aqui e um tanto complicado quando a gente fala de casas que não tem muita estrutura, então melhor usar só água mesmo, tá? Então bota a água num copo e coloca ali. Então você já tem algo representando a terra e tem algo representando a água. O fogo geralmente é feito através da vela. Então você coloca a vela e você coloca o fogo. Gente, o que eu já vi de pessoas sofrendo ou desesperadas porque, fui num terreiro, a entidade... Uma vez teve uma pessoa que ela chegou louca lá no terreiro dizendo assim, a entidade mandou eu acender uma vela de 21 dias. Mas eu fui procurar saber, é caro pra diabo, eu não tenho dinheiro, e a pessoa entrou numa pira, achando que se ela não acendesse uma vela de 21 dias, a vida dela não ia para frente. Enquanto provavelmente o que a entidade quis dizer é que ela utilizasse a vela de 21 dias como sendo uma maneira de, durante 21 dias, ela reforçar sua oração. Então, se ela está acendendo uma vela palito, uma vela de 7 dias, uma vela de 21 dias, dá na mesma, porque não é a vela que importa. A vela é simplesmente o meio mais simples, barato e acessível e seguro para você manter a energia do fogo. É o fogo que importa. Então você coloca uma vela no altar e essa vela ela vai ser acesa e ali ela está com o fogo. Outras pessoas preferem, além da vela ou concomitante à vela, usar incenso. Porque aí você tem, por exemplo, aqueles carvões de narguilé que você compra, aquilo você bota fogo, ele pega fogo rapidinho.
E aí você coloca aquilo num recipiente, coloca ali umas pedrinhas de resina e ele vai queimar. Funciona. Tem gente que vai utilizar só a vela, que é como eu faço, que eu acho mais simples. E para representar o elemento ar é o incenso, os cheiros, os aromas. Tem gente que vai comprar aquele incenso fininho de varetinha, aquele incenso pretinho. Não recomendo, gente. Aquilo ali é só para fazer rinite isso atacar. Incenso, de verdade, ele é aquele feito com ervas moídas, que aí você compra um bastonete e ele costuma ser mais caro. Ou quando você usa resina, compra mirra, beijoim, incenso de igreja, e aí você queima ele no carvão, tá? Mas se de tudo você não tiver, compra o incenso de varetinha mesmo, que pelo menos um cheiro ele faz, mas deixa sempre a casa aberta. Não sei se é porque eu tenho rinite, mas eu sofro demais com esse tipo de incenso, né? Então você já representou a terra, com pedra, com cristal, com a pedra de rio, da pedreira de algum lugar. Você representou a água com a água dentro do copo. Você representou o fogo com a vela pegando fogo. Você representou o ar através do incenso, que embora ele precisa ser queimado, mas ele libera a fumaça. E a fumaça representa o elemento ar. Ou se você não quiser usar incenso, eu recomendo que você procure uma casa de essência e compre óleo essencial. Óleo essencial que é feito de uma planta, você põe 1, 2 gotinhas, aquilo faz um cheiro muito gostoso. E também é uma forma de você representar o elemento ar, né? Porque você precisa cheirar. E você fala, Léo, e o espírito? O espírito é representado na sua fé, na sua oração. Entende? Então, é costume católico, por exemplo, deixar a Bíblia aberta. Aí tem muita espírita que pega o Evangelho segundo o Espiritismo e deixa ele aberto. Ok, você pode colocar isso lá, tá? Mas o elemento espiritual, ele vai ser acrescido nas suas orações, na sua fé. No momento em que você para diante desse altar, olha para aquele conjunto simbólico que você colocou, para aquela decoração que você fez, que ainda tem gente que decora, coloca uns espelhos, ou coloca, sei lá, uma bola de cristal, enfim, aí é de acordo com o seu gosto. E ali aqueles elementos eles conversam com você, eles mexem com a sua fé, e ali então você começa a rezar. E no momento em que você reza, você vibra, e quando você vibra, suas vibrações tocam aquelas imagens, ressoam com as energias que estão naquelas imagens. E aí você começa a criar dentro da sua casa um foco irradiador de luz, que serve tanto para proteger a sua casa da entrada de espíritos perturbadores, como serve também para limpar a sua casa, né, para amenizar as energias nocivas. Então, assim, para quem se conecta com o altar, eu acho que vale muito a pena ter um, tá? Isso é muito importante. E aí a água que eu mencionei, de tempos em tempos você troca. Por exemplo, quando eu vou fazer defumação aqui em casa, eu paro de frente ao altar, acendo a vela, faço a minha oração, me conecto, peço ajuda da espiritualidade, faço a defumação. Terminei de fazer a defumação, eu volto no altar, faço uma oração de agradecimento, encerro, pego aquela água, vou lá na rua e jogo fora. Porque eu sei que muitas energias nocivas são depositadas naquela água do altar. Então eu vou e jogo fora. Eu não recomendo que você faça isso e beba água. A não ser que você coloque essa água com a intenção de ser bebida e óbvio que você não vai defumar nesse dia. Aí é um momento em que você reza, pede proteção, pede para a espiritualidade colocar naquela água tudo que você precisa para o seu fortalecimento, mas não deixa ela destampada não, bota um paninho, alguma coisa, que pode cair um bichinho, enfim, para que você possa então receber aí sim as bênçãos da sua fé recolhidas no altar da sua casa. Aí eu acho legal. Um outro ponto importante, nunca deixe vela acesa no altar sem que haja uma pessoa em casa. E quando você for colocar a vela, aqui a gente coloca ela num pires. Eu sempre pego o isqueiro, esquento a base da vela até ela pingar, então eu colo ela. É um procedimento que eu costumo usar sempre. Por quê? Porque qualquer coisa derruba uma vela. E não é porque você acendeu uma vela com propósito religioso que ela não vai pôr fogo na sua casa. A gente já falou sobre isso.
As energias da natureza, elas são cegas, elas não são boas nem são más. Por isso que você tem que conhecer. Se você não conhece, você é atropelado por elas. Então, se você deixa acesa ali no seu altar e sai, como muitos umbandistas fazem, eu acho perigosíssimo. O cara fala, vou firmar meu anjo da guarda, que nada mais é do que acender uma vela e rezar para o anjo da guarda. É só isso que é firmar anjo da guarda. E aí ele sai, o vento bate, aquela vela cai, rola, cai no chão, encosta numa cortina, bum, fogo na casa. Então, assim, nunca deixe vela acesa sem que haja pelo menos um adulto presente, tá? Acho muito importante. Léo, posso apagar a vela e usar depois? Pode, claro que pode. Você só não deve fazer isso quando se trata de um trabalho espiritual, que nós vamos falar em outro momento aqui. Dentro do seu altar pessoal, você pode acender e apagar a vela quantas vezes você quiser. Eu faço isso sempre. Tem aquele negócio, mas se acender uma vela, tem que deixar queimar. Bobagem. Deixa ela acesa ali 1 horinha, vai lá e apaga. Não precisa deixar mais do que isso, tá? Enfim, acho que eu falei basicamente tudo que eu queria falar sobre isso. Se faltou alguma coisa, vocês colocam aqui nos comentários. Agora, para finalizar, eu quero ensinar então uma prática caseira para você consagrar as suas imagens. E eu só recomendo que você faça isso se você realmente não tiver um terreiro de confiança onde você possa levar as imagens do seu altar, ok? Então vamos lá. Vamos supor que você está com a imagem de um santo. São Jorge, por exemplo. Você quer consagrar essa imagem para colocar no seu altar. Beleza, o que você faz? Você vai pegar essa imagem e vai lavar ela com cachaça. Pega lá uma 51 da vida, estampa, joga na imagem. Não muito, tá? Porque senão a imagem absorve. Então é só um pouquinho. Você banha ela rapidinho. Depois que você fez esse banho, você acende ou um cachimbo ou um cigarro de palha, puxa e vai jogando a fumaça na imagem. Aí você vira, sopra em cima, sopra embaixo. Depois, dependendo da cachaça, a imagem pode ficar melando um pouquinho. Então você pega a água normal, joga a água na imagem para você lavar toda a cachaça que você jogou. Léo, o que é isso? Isso é limpeza. Então, o Marafa ele vai fazer essa limpeza, a água vai fazer essa limpeza, a fumaça vai fazer essa limpeza. Porque você comprou essa loja a imagem de uma loja. Essa imagem passou na mão de um monte de gente. Pegou um monte de energia. Então, antes de você colocar no altar na sua casa, você tira essas energias. E como que você faz isso? Dessa maneira como eu ensinei. Na sequência, você pode pegar um galinho de arruda, um galinho de alecrim, um galinho de manjericão, enfim, o que você tiver. E aí você vai mentalmente rezando e pedindo apoio da espiritualidade para que aquela imagem seja impregnada da energia que você está evocando naquele momento. E aí existe uma espécie de benzimento que algumas entidades fazem que chama ponto cruz, que a entidade vai benzendo fazendo assim, cruzinhas. Talvez você já viu, antigas benzedeiras faziam isso. Por isso que a gente fala cruzar imagem. Cruzar imagem é fazer cruzes na imagem. Mas é simplesmente uma forma de você falar que a entidade está magnetizando, imantando, abençoando, irradiando. São todos termos sinônimos. Então você pega o galinho daquela planta e você vai passando na imagem, fazendo ponto cruz e rezando. Tudo aquilo que você quer que aquela imagem representa, o que você quer que aquela imagem traga para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua fé. Então, por exemplo, se eu pego a imagem de um santo guerreiro como São Jorge, eu vou rezar pedindo paz? Não faz sentido, né? Se eu quero rezar pedindo paz, eu vou fazer isso com a imagem de Jesus. Não vou fazer isso com a imagem de São Jorge, porque a imagem de São Jorge é a imagem do santo guerreiro. Então, o que ela representa? Representa a força, representa a luta. Mas luta o quê? Contra o vizinho fofoqueiro? Não. Contra os males da vida, contra as adversidades. Então, quando você vai cruzar uma imagem, você tem que lembrar o que aquele referencial simbólico traz. Entende? Então, você pega, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é super conhecida. Que associação que você faz? Eu, por exemplo, sempre faço associação da imagem de Nossa Senhora Aparecida com a mãe.
porque eu acho que é isso que ela representa. Então você está ali cruzando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, você vai pensar no quê? Nessa força materna, na importância da sua mãe na sua vida, que aquela energia ela possa se irradiar para todas as mães, que aquela energia incida sobre a sua esposa, se ela for mãe, que ela proteja o seu lar como ela protege seus filhos com o manto. Entende? Você vai fazendo essas relações simbólicas e assim com cada uma das imagens que você tiver. Então você faz esse procedimento, vai rezando, terminou, deixa ali secando, secou, você coloca no altar, pronto. Está consagrada de uma forma caseira, simples e eficaz. Mas eu repito de novo, só faça isso se você realmente não tiver uma entidade para pôr a mão. Por quê? Porque a entidade vai fazer isso muito melhor do que você. E a energia da entidade é muito melhor que a sua. Então, assim, é muito melhor que a energia da entidade esteja na sua casa, né? E aí talvez você pense, Léo, mas de tempos em tempos eu tenho que ir lá levar para a entidade? Não precisa. Porque cada vez que você rezar perante essa imagem, você vai estar abastecendo. No momento em que a imagem ela foi cruzada, ela foi imantada, ela se torna um foco de força. Imagina que a imagem está aqui, ó, bum, 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 vibrando. Quando você reza perto dela, direciona para ela a sua força, aquilo aumenta. Então você, com a sua própria fé, recarrega, digamos assim, a força espiritual do seu altar. Então, se você não tem ninguém para fazer o cruzamento para você, faça você mesmo, ok? Enfim, a aula ficou maior do que eu achei que ficaria, né? 36 minutos, mas enfim, acho que eu falei tudo que eu acho importante. E é isso, pessoal. Vamos caminhando para a reta final do nosso curso. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários ou lá no nosso grupo de WhatsApp. Um abraço e até a próxima aula.